Olá, irmãos, boa tarde. Pastor Júnior aqui mais uma vez. Mais uma edição do nosso Pão das Três. Hoje é sábado, dia 24 de outubro de 2020. E mais uma vez aí com grande alegria no coração, mas também com saudade, dos nossos cultos presenciais. A gente vai dar início ao nosso Pão das Três. E o Pão das Três hoje a gente vai falar um pouco sobre oração, sobre interceder, sobre orar uns pelos outros. Aí 1 Timóteo 2, de 1 a 8. E aí pensando também nas autoridades, pensando em várias questões aí que nós estamos vivendo, não só nos últimos dias, mas questões com as quais nós estamos envolvidos sempre. Temos aí vários motivos de oração também, vamos apresentar no momento oportuno. E se você tiver algum pedido, pode deixar aí no comentário, a gente vai estar acompanhando. Eu não estou vendo, mas a Vera acompanha aqui com a gente, ela faz a anotação, depois passa e a gente ora. Às vezes passa do momento de oração, alguns mandam, a gente acrescenta, coloca nos pedidos posteriores ou até nas nossas orações aqui particulares, então fiquem à vontade. Aproveitem também para compartilhar a nossa live, abrir uma sala de vídeo, e como a gente sempre faz, dia que tem atividades da igreja, a gente dá uma insistida aí ao longo da live. Então hoje é dia 24, tem também trabalho do MJA, falando sobre a relação do jovem com a universidade. Então não se esqueçam também, às 19 horas, no canal lá do MJA, tá bom? Então ao longo do nosso Pão das Três, eu vou lembrar mais umas 2 vezes aí, para ficar bem fixado. E obviamente as nossas atividades amanhã, Amanhã tem culto às 10h30 da manhã, tem culto às 19 horas. As mulheres também têm feito encontros aí às 17 horas através do Google Meet, das redes sociais aí, que tem possibilitado esse contato entre nós. Então fique atentos aí ao trabalho dos seus ministérios, aos trabalhos da igreja, para que você possa participar de todos eles. E agora a gente vai orar e na sequência nós vamos cantar o hino 152 do cantor cristão, que é uma oração, que é uma oração ao Senhor Jesus, por nós como ovelhas e Ele como nosso pastor. Vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, por mais um Pão das Três, por mais uma oportunidade, ó Deus, tão especial que o Senhor nos dá, de nos reunirmos aqui, ó Deus, através das redes sociais, e te agradecemos, ó Deus, porque o Senhor nos deu, ó Deus, nesse momento de afastamento, esse instrumento, ó Pai, tão poderoso. Sentimos sim falta das nossas atividades presenciais e rogamos ao Senhor, ó Deus, que possamos voltar, ó Deus, às nossas atividades com segurança, com tranquilidade, e queremos, ó Deus, saber, ó Deus, claramente qual é a direção do Senhor para as nossas vidas. Fique conosco, ó Pai, durante o nosso Pão das Três, na ministração da Tua Palavra, nos cânticos, nos hinos, nas orações, que em tudo o Senhor seja honrado, glorificado, ó Deus, e as nossas vidas, ó Deus, fortalecidas, edificadas e transformadas conforme a Tua vontade. Essa é a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Vamos lá então, hino 152 do cantor cristão, 152, vamos lá. Ouve-nos, pastor divino, nós que neste bom lugar, teu rebanho congregado, desejamos te adorar. Cristo amado,
Aliás, falou que o áudio está baixo, mas a gente está com o mesmo aqui. Vê se mais alguém comenta aí, tá? Vê se realmente tá baixo. Que às vezes pode ser a regulagem do próprio celular aí, tá bom? Então dá uma olhadinha aí para nós, para ver se a gente vai conseguir melhorar aí ou não, tá bom? Daqui os ajustes são os mesmos, eu estou falando da mesma distância, vamos ver se dá tudo certo aí, tá? Mas comenta aí para mim, depois a Vera me dá um retorno. Porque para aumentar o áudio aqui, o que eu posso fazer é falar mais alto. Eu consigo, né? Eu consigo. Vou chegar mais cansado no final do Pão das Três, mas eu consigo falar mais alto. Tá bom? Dá um retorno para mim aí, Eliade, se melhorou, se de repente não é só o ajuste aí do seu celular, tá? Porque as condições aqui são as mesmas, tá bom? E aí a gente tenta melhorar aqui. Se for o caso, eu falo mais alto ainda. Então é isso aí. Muito obrigado pela presença de vocês, por esse retorno aí, tá? E a gente vai orar agora, a gente já vai compartilhar aí um pouquinho da palavra de Deus, hoje baseado em 1 Timóteo, capítulo 2, os versos de 1 a 8. E aqui na minha versão ela diz: devemos fazer orações por todos os homens. Então vamos orar e vamos falar um pouquinho sobre essa questão da oração, tá bom? É um trecho curto, a gente vai comentar aí praticamente versículo por versículo, tentando aproveitar bastante, tentando aprender bastante com a palavra de Deus nessa tarde. Vamos orar? Pai, muito obrigado, ó Deus, por mais esse momento, ó Pai, em que estamos juntos, por mais essa oportunidade, ó Pai, de lermos juntos, ó Deus, a Tua palavra, pedindo que a Tua graça, ó Pai, possa alcançar as nossas vidas e o Senhor falar aos nossos corações. Nos ensina mais um pouco, nos corrige, ó Deus, mais um pouco, ó Pai, e continua, ó Deus, cuidando, ó Pai, e abençoando a vida de cada um de nós. Muito obrigado, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém? É isso aí. Vamos lá, como é que tá aí? Algum retorno aí? Está normal, né? Talvez era só o áudio dela lá que tava baixo, mas tá valendo, tem que comentar mesmo. Não tá dando certo, comenta aí e tal, e a gente vai corrigindo enquanto for necessário. E olha os passarinhos cantando aqui sempre, né? Eles sempre participam aqui do Pão das Três, hoje não vai ser diferente. Vamos lá. 1 Timóteo capítulo 2, versos de 1 a 8, diz assim: admoesto-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em eminência, para que tenhamos uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Porque isto é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Para o quê? Digo a verdade em Cristo e não minto. Fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. Quero, pois, que todos os homens orem em todo lugar, levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Amém. Um texto aqui bastante direto e bastante significativo. Uma orientação para nós cristãos. Vou falar uma coisa aqui que é a coisa mais óbvia do mundo, mas eu aprendi que as coisas óbvias precisam também ser ditas. A Bíblia é a regra de fé e de prática da vida dos cristãos, ou seja, da minha vida e da sua. Quando a gente assume um compromisso com Jesus Cristo por meio da salvação, a gente também aceita a sua palavra como seu mandamento, como a sua orientação, como as suas ordens, como a sua instrução, como a nossa meditação, como a nossa alegria, como o nosso louvor, como a nossa forma de expressar o nosso amor e o nosso relacionamento com Deus. Ficaria aqui até amanhã falando, adjetivando aí e significando aí para a gente a importância da Bíblia quando a gente também tem Jesus Cristo como Senhor e Salvador das nossas vidas. E principalmente porque é o único documento confiável que nós temos a respeito do que Jesus viveu e disse e a respeito também do que os apóstolos também aprenderam de Jesus e deixaram para nós. Sem contar o próprio Antigo Testamento, com Moisés, com Davi, com Salomão, com todos os profetas, com todos aqueles homens que foram homens usados por Deus e, portanto, o que eles escreveram foi escrito, orientado, inspirado, que é a palavra mais correta, pelo próprio Deus para que orientasse todo o povo dele dali, então, até que Jesus venha, né? Até que Jesus volte e a palavra de Deus ela permanece eternamente. Então,
quando a gente lê um texto como esse, não é um texto que Deus espera que a gente se reúna para ler e discute opiniões a respeito dele. É um texto objetivo e direto e que fala a respeito do que nós, como cristãos, devemos tratar e devemos fazer. Ah, pastor, mas a gente vive um tempo em que as pessoas não aceitam regras, não aceitam ordens e tudo. O que eu poderia dizer isso? Azar delas? Para começar, né? Não é um argumento muito forte, nem muito maduro, mas bastante verdadeiro. Porque, na verdade, todo mundo segue alguma norma, segue alguma regra, nem que seja a sua própria. Mas nós nos agarramos a uma regra que vem de Deus, portanto, do Criador de toda a natureza, de toda a criação, né? De Criador de todos nós, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Então ela está sujeita a todo tipo de investigação e até de reclamação, e ela vai permanecer em pé. E todos aqueles que até hoje tentaram se levantar contra ela acabaram caindo, e a palavra dele permanece aí para sempre. Então, a gente teria argumentos de sobra aqui para mostrar o quanto que a palavra de Deus ela é verdadeira e o quanto faz bem seguir essas orientações divinas e viver segundo as orientações divinas. Bom, dito isso, a gente está lendo um texto a respeito de oração. E o apóstolo Paulo está orientando, né, o seu pupilo, né, o seu discípulo, né, um pastor já, mas alguém que ainda recebia orientações do apóstolo Paulo. E, aliás, pastores devem continuar recebendo orientações de outros pastores, de outros mestres, de outros orientadores a vida inteira. Não existe uma autossuficiência que nos permita viver sem a orientação dos outros, e ele continua, né? E fazendo isso na vida de Timóteo. E nesse trecho, nessa carta, ele está orientando a respeito de oração. E ele diz admoesto, né? Admoestar é aquele encorajamento um pouco além da exortação, quase uma ordem. Vamos lá, orem, né? Façam isso, porque isso é agradável de Deus. E aí ele coloca aqui, né, na versão da RC, deprecações, né, que nesse sentido tem a ver com orar com intensidade, de colocar de fato as pessoas diante de Deus, rogar pelas pessoas. Aí orações, né, que são os pedidos, as intercessões, que é a gente se colocar no lugar da pessoa, como se nós estivéssemos no lugar da pessoa, vivendo a situação dela e pedindo o favor de Deus por aquela pessoa como se fosse por nós. As ações de graças, é por isso que ele usa todos esses substantivos, né? Exatamente para mostrar a riqueza da oração. E ele diz em ações de graça por todos os homens, né? Quando ele fala por todos os homens, quer dizer por todos os homens. Pelas pessoas que a gente conhece, pelas pessoas que a gente não conhece, pelas pessoas que exercem autoridade sobre nós, pelas pessoas sobre as quais nós exercemos autoridade, pessoas que talvez sejam os nossos inimigos, porque eles estão incluídos na oração que Jesus nos pediu, orar pelos nossos inimigos, orar por aqueles que nos perseguem, abençoar a vida dessas pessoas. Portanto, quando a Bíblia diz por todos os homens, é literalmente por todos os homens. Se você gosta de alguém, se você não gosta de alguém, você deve orar por ela, né? A questão dos seus gostos pessoais não estão incluídos aqui, por todas as pessoas, por todas. E aí ele coloca assim, pelos reis e por todos os que estão em eminência. A palavra eminência quer dizer destaque. Então aqui todas as autoridades e tudo mais. E curiosamente o apóstolo Paulo completa, para que tenhamos toda uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. É curioso que o apóstolo Paulo, tendo vivido tanta dificuldade pelo evangelho, ele ainda dizia que o desejo do coração dele era ter uma vida quieta e sossegada, vivida em toda piedade e honestidade, e ele também relaciona isso ao fato de que pessoas que exercem autoridade sobre nós, elas são guiadas e orientadas por Deus. Então, a gente tem que orar por essas pessoas para que elas façam a vontade de Deus, para que elas sejam instrumentos da vontade de Deus, porque o resultado disso é que tenhamos uma vida quieta e sossegada. Então isso é muito interessante quando a gente pensa no mundo, pensa no Brasil, pensa no estado, na cidade de São Paulo, né? Os desmandos que a gente vive, a dificuldade que a gente tem com os nossos políticos, a vergonha que é a nossa política, a dificuldade que essa meia dúzia de guerreiros tem aí de se manterem incorruptíveis no meio dessa política tão suja, e fazendo avanços assim, que são um avanço hoje, um passo hoje, dois para trás amanhã. Então a gente assiste aí como testemunhas aí oculares, próximas, né, vivas, as dificuldades todas que nós temos no nosso país de vivermos uma vida quieta e sossegada,
Mas esse texto, ele não está dizendo para a gente ora por esse, por aquele outro. Diz que ore por todos, para que todos nós igualmente tenhamos uma vida sossegada. Então, ele está colocando as orações nesses termos, levando os cristãos assim, orar pelo país, orar pelo Estado, orar pela nação, orar pelas autoridades, orar pelos inimigos, pelos amigos, pelos que estão em dificuldade, pelos que estão perto, pelos que estão longe. É uma pregação nossa, é um compromisso nosso como cristãos. Aí ele continua, porque tudo isso é bom e agradável diante de Deus, nosso Salvador, que quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade. Eu sei que esse versículo 4 aqui é um versículo de muita inquietação para muito teólogo aí de internet, mas o que a gente aprende, e isso é muito bom, é que o que a Bíblia está dizendo é o que a Bíblia está dizendo. Eu não preciso forçar interpretações bíblicas para adaptar uma doutrina ou outra. Se o texto está dizendo que Deus quer que todos os homens se salvem e venham ao conhecimento da verdade, é isso que está dizendo. Alguns vão dizer assim, pastor, mas será que essa palavra não está dizendo uma salvação apenas no sentido de viver uma vida tranquila e honesta nesse mundo e não necessariamente a salvação eterna? Aí eu diria para você que esse argumento me parece um argumento bastante distorcido, porque qual seria o interesse de Deus, e a gente não consegue enxergar isso na palavra dele, de que os homens tenham uma vida terrena, plena, vigorosa, cheia de frutos e vão para o inferno? Aliás, a Bíblia diz exatamente o contrário. De que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, um versículo desse, ele não faz sentido se não for à luz da própria salvação eterna. Sem contar que parece muito mais razoável, né, que Deus queira de fato a salvação de todos os homens e que ele não deseja a salvação de muitos e a perdição de outros, ou a perdição de muitos e a salvação de outros, mas que pelo contrário, ele deseja de fato que os homens se salvem. E é interessante porque isso também está na esteira dessa oração. Não que a gente tenha poder para salvar, isso é outra coisa que todo mundo confunde bastante, né? Só quem salva é Deus, só quem resgata é Deus, só quem tira do pecado é Deus, só quem evita do cara ir para o inferno e garante para ele a vida eterna é Deus. Só Deus é quem pode garantir para nós a entrada em novos céus e em nova terra, só Ele tem o poder de salvar, mas está em nós, seres humanos, a capacidade e a obrigação de persuadir. E nesse caso, de orar pela salvação dos homens. Então, quando a gente ora pela salvação das pessoas, quando a gente ora pelo bem-estar delas, quando a gente ora pelos nossos governantes, a gente não está participando de um teatrinho no qual o que a gente está fazendo não tem um poder efetivo no mundo espiritual. Porque senão a Bíblia não nos pediria para orar, Jesus não nos pediria para orar, os apóstolos não nos pediriam para orar se as nossas orações não pudessem de alguma maneira fazer mudanças, transformações e nos fazer participantes dessa salvação, não apenas como membros salvos do corpo de Cristo, mas também como aqueles que trabalham efetivamente pela salvação dos outros. E isso não elimina a verdade bíblica de que só Deus é quem tem poder para salvar e só Deus salva. O ser humano não tem poder de salvar, mas somos agentes da pregação, agentes da oração, agentes desse amor pelas pessoas que nos leva a orar e desejar o bem de todas elas. Isso é muito importante. E olha só, vamos continuar. Versículo 5. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo o homem, o qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunho a seu tempo. Portanto, ele reforça, aquilo que a gente já vem lendo, já vem entendendo, de que nós temos esse papel de orar, de interceder, de trabalhar, e que o mediador, efetivo entre nós e Deus é apenas Jesus Cristo. Ele coloca Jesus Cristo homem. É curioso essa expressão homem, a gente poderia gastar aqui bastante tempo analisando, mas quando o apóstolo Paulo traz essa expressão homem, mostra que é exatamente por meio da humanidade de Jesus, que foi obediente até a morte de cruz, palavras também do próprio apóstolo Paulo, obviamente inspiradas por Deus, é que a humanidade de Jesus também ela foi efetiva dentro do plano de salvação. Alguém como nós, um ser humano, de fato precisava viver uma vida impecável e oferecer-se como sacrifício a Deus.
Eu não poderia fazer isso, você não poderia, nenhum dos profetas poderia fazer, nenhum daqueles grandes homens do Antigo Testamento, nenhum daqueles grandes homens que existiam, que já estavam ali presentes no primeiro século, quando o próprio Jesus estava peregrinando sobre a terra, nenhum deles poderia fazer isso. Então, Deus toma essa decisão de se transformar verdadeiramente em homem. Essa é uma verdade espiritual bíblica e uma doutrina inegociável do cristianismo, não é? Inegociável do cristianismo, que Jesus Cristo verdadeiramente foi homem, e ele foi homem não apenas para passar pelo que a gente passou e saber o que é sofrer, mas que o único caminho de resgate, de voltar atrás, é se alguém semelhante a nós fosse sacrificado, mas alguém semelhante a nós e que não tivesse algo que é um empecilho definitivo para nós na nossa relação com Deus, que é o pecado. E aí Jesus Cristo teve uma vida ilibada, perfeita, absolutamente perfeita. Não pecou, nem em palavras, nem em atos, nem em pensamentos. Não desviou da sua tarefa, nem da sua missão. Viveu minimamente dentro de cada detalhe dos planos e dos projetos divinos. E por isso ele se tornou a oferta perfeita diante de Deus. E isso como homem. Então, nunca podemos nessa expressão aqui em 1 Timóteo capítulo 2, versículo 5, sem uma atenção para ela. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Ah, pastor, mas e a divindade de Cristo? Sim, plenamente. Mas hoje o que a gente está vendo é essa questão da humanidade dele, como aquele que intercede pelos homens, como aquele que trabalha pela salvação dos homens e nos chama a interceder e a também trabalhar como servos dele nessa obra fantástica. O qual se deu a si mesmo em preço de redenção por todos, para servir de testemunha a seu tempo. Para o que, digo a verdade em Cristo e não minto, fui constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios na fé e na verdade. O apóstolo Paulo é interessante que depois de dizer isso, ele diz que submisso à vontade de Cristo, tendo compreendido perfeitamente qual era o seu propósito, qual era o seu ensinamento, ele entendeu também qual era o seu ministério. Então ele diz, diante disso eu sou pregador, por isso que Paulo pregava, ensinava, ia para as praças públicas, para as sinagogas, para as casas, para o templo quando estava em Jerusalém, para anunciar a verdade que estava em Cristo. Apóstolo, que é uma palavra que a gente sabe que ela tem um peso especial, mas basicamente o que ela significa é um enviado direto de Jesus, e depois do apóstolo Paulo não existem mais apóstolos, tá? Não é à toa que Jesus, como diz Paulo, ele voltou e a mim como um abortivo, né? Então, Paulo tem aquela ideia assim, Jesus estava quase entrando no céu e voltou e disse assim, tem mais um que eu preciso chamar, e foi o último, porque o dom do apostolado implica no chamado direto, visível, audível do próprio Jesus. Então o apóstolo Paulo nesse sentido é o último apóstolo, tá? Se você quiser usar a palavra, mas é sempre muito perigoso, né? Como sendo enviado, aí muitos depois foram enviados, mas apóstolo nesse sentido, não, fechou, acabou, tá bom? Doutor dos gentios, e o que significa, né? Não é aquele que tem um conhecimento um conhecimento inacessível e um monte de diplomas, mas aquele que traz as verdades de Deus de uma forma bastante clara para o povo, ao coração do povo, e ele ainda completa na fé e na verdade. Ou seja, ele se transformou assim nesse instrumento de Deus para que a verdade de Deus chegasse ao coração dos homens, o que faz de nós também instrumentos de Deus na oração e também na pregação. Isso é muito importante. Essa maneira como nós abordamos os homens faz parte do plano de salvação. Essa maneira como nós oramos pelos homens, oramos pelos outros, por isso que temos que orar por todas as pessoas, também faz parte do nosso chamado e faz parte também do plano de salvação. E aí ele termina, quero pois que os homens orem em todo lugar, não é? Levantando mãos santas, sem ira e nem contenda. Ele até termina dizendo isso, e dá até a entender, né? Não só nesse texto, mas em outras passagens da Bíblia, que a ira do nosso coração, que os sentimentos, que as nossas ações contenciosas, as brigas, as divergências, os ciúmes, invejas, as perseguições, aquelas coisas entre nós, elas podem ser dificuldades, elas podem ser impeditivos para as nossas orações e para a nossa vida espiritual. Então,
devemos orar. Então, orar por todos os homens é a mensagem da gente nessa tarde, que a gente tem que tentar aplicar aí aos nossos corações. Então, deixar algumas coisas práticas aqui bastante importantes, né? Recordando e ao mesmo tempo aplicando. Primeiro, orar por todo mundo. Não escolha por quem orar, escolha orar por todos. Ore, inclusive, por pessoas que te perseguem, com as quais você não se agrada, por pessoas que não compartilham das suas mesmas ideias. E é interessante como cristãos hoje estão assumindo posturas, muitas vezes confundindo essas posturas com posturas bíblicas e posturas evangelísticas ou até cristãs, quando na verdade são posturas de partidos, né, políticos, de ideologias. Então precisamos ter um pouco de cuidado. E acabam usando isso para justificar guerras, combates, inimizades, afrontas, linguagem agressiva em relação a irmãos e a pessoas que não são irmãos também. Então, olha a Bíblia, lê a Bíblia e vê se você tem fundamento para fazer isso. Não tem. O fundamento bíblico é outro. Você tem que estar do lado de Cristo, da verdade de Cristo, e o que ele te pede é para orar e interceder por todas as pessoas. Muito bem. Entenda que orar pelas autoridades, orar por quem está sobre nós, também faz parte do nosso trabalho, porque o bem, né, a bondade, a presença de Deus na direção, na vida daqueles que nos dirigem, também nos abençoa. Então, é uma coisa muito engraçada. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui bem básico, né? Você trabalha numa empresa, você é empregado de alguém, trabalha numa loja, trabalha numa escola, e você se une com seus colegas para falar mal do seu patrão, falar mal dos seus chefes que te dirigem, que te pagam o seu salário, que te empregam. E mesmo que a gente admita que eles falhem e errem, porque eles realmente falham e erram, porque são seres humanos, a postura que você deve ter no seu coração é de orar pela vida deles. Por quê? Porque o bem na vida deles vai produzir um bem na sua vida também. Isso é outra coisa importante que o texto está nos ensinando, tá? Outra coisa importante, né? Não perder de vista a nossa capacidade de evangelizar e de buscar que todas as pessoas venham ao conhecimento da verdade divina por uma doutrina que muitas vezes nos afasta da evangelização. Cuidado, você tem que evangelizar todo mundo. Rompa as barreiras, rompa as dificuldades, comunique o evangelho, fale de Cristo. Às vezes a gente tem um vizinho, tem uma pessoa, tem uma outra com a qual a gente nunca falou de Cristo, e a gente já tem umas desculpas muito bem organizadas dentro do nosso coração, e não há base bíblica para essas desculpas, para esse afastamento, para essa dificuldade. Então, comunique isso. Deus vai te dar estratégia, se identifique como cristão, ofereça uma Bíblia de presente, fala para a pessoa que está orando por ela, eu não sei, estratégias existem milhares, milhões e bilhões. Use, seja ousado, porque Deus quer, como diz o texto aqui, a salvação de todos os homens, tá? E aí talvez para mais duas coisas, né? Para uma coisa importante, entenda que todos nós temos papel dentro desse grande plano, né? Às vezes a gente não consegue entender como a gente é uma peça dentro de uma máquina maior, de que Deus está trabalhando para ganhar o mundo, para evangelizar pessoas, para salvar a vida de pessoas. E aí o apóstolo Paulo ele tinha essa visão tão clara: sou pregador, sou apóstolo, sou doutor, sou aquela coisa toda. E você precisa também entender que dentro desse plano maior, você tem trabalhado para que o evangelho chegue a mais pessoas, para que mais pessoas conheçam Jesus Cristo. Então exerça com dedicação, exerça com amor tudo que vier à sua mão para fazer. E finalmente, tira toda a ira, toda a raiva do coração, toda a inveja, todo o ciúme, toda a maledicência. A gente, com uma facilidade tão grande, a gente se torna maledicente, a gente começa a reclamar de um, reclamar de outro, reclama de igreja, reclama de pastor, reclama de um trabalho da igreja, de um ministério, reclama de um irmão, reclama da condução, reclama do ar-condicionado, reclama da falta de ar-condicionado, reclama da lâmpada. Aí a gente começa a reclamar de um monte de coisa. E a Bíblia está dizendo assim: irmãos, nós não somos desse time, a gente não é desse time que fica reclamando de tudo, reclamando de todas as coisas. Não, pelo contrário, nós somos pessoas santas, chamadas por Deus para orar, para interceder, para ter alegria. Quando alguma coisa está ruim, ao invés da gente reclamar, a gente ora, a gente se oferece para ajudar, a gente dá ideias,
a gente investe, a gente chama quem sabe, quem conhece para ajudar, mas não é, entendeu? Então é assim que funciona. Por isso ele diz, sem ira e sem contenda, orem as mãos, né, levantando as mãos em todo lugar, orando ao Senhor com o coração cheio da graça de Deus e cheio do amor de Deus. Eita, texto bom, né? E o apóstolo Paulo estava ensinando isso ao seu pupilo lá, né? Chama ele de pupilo, Timóteo, né? Um pastor bastante relevante lá para aquele tempo, e numa carta que tem tanto a ensinar para nós, pastores e crentes e diáconos e obreiros e ministros e líderes, enfim, uma carta importante para todos nós, para toda a igreja. Que Deus, então, nos abençoe. Vamos orar. Apareceu alguma coisa aí? Ainda não? Muito bem. Então vamos lá, nossos pedidos de oração. Vamos orar pela vida da nossa irmã Andréa Volpe, né? Ela teve aí um acidente de trabalho, acabou contraindo aí uma bactéria na mão, passou por alguns procedimentos, mas infelizmente ainda a bactéria ainda não cedeu, ela continua presente na mão dela, né, no organismo dela, e os médicos estão tentando descobrir aí o que é para tentar um tratamento adequado. Então vamos orar pela vida da Andréia, tá bom? Para que seja descoberta aí uma solução para que ela possa tomar uma medicação adequada. A Josélia, tá? Ela pede oração pela irmã Judite, né? A irmã Judite que é mãe da Josélia, são membros da nossa igreja, e ela tá internada para controle do sódio, né? O sódio no organismo, e a gente sabe que o excesso e a falta de sódio no organismo é responsável aí por desordens aí orgânicas aí muito sérias, né? Então vamos orar pela vida da nossa irmã Judite, já é uma senhora também, bastante frágil, bastante avançada em idade, mas vamos orar pela vida dela. A nossa irmã Gilda também, ela pede oração pela dona Benícia, que é uma idosa, tá? Ela fez uma cirurgia no fêmur, né, que é esse osso aqui da perna, e ela está com uma infecção generalizada, então é bastante grave também, né? Uma infecção é grave em qualquer idade, e como a Gilda colocou aqui para nós, é uma senhora idosa. Vamos orar pela vida da dona Benícia, tá? A irmã Maria de Lourdes, então, ela colocou no grupo das mulheres aí, pouco antes aí do Pão das Três, deu tempo para a gente resgatar essa mensagem, para a gente orar pelo irmão dela, né? Os irmãos caçula, né? Dela, o irmão caçula, acho. O nome dele é Alinécio. O Alinécio, segundo ela, é um homem saudável, ele apresentou uma dor de cabeça, foi para o hospital, descobriram um tumor no cérebro, o tumor é bastante grave, ele está internado por causa do risco de vida e ele deve passar por uma cirurgia na terça ou na quarta-feira. Então, vamos colocar a vida do Alinécio também aí constantemente, aí vamos manter na nossa lista a vida do Alinécio, que é o irmão caçula aí da nossa irmã Maria de Lourdes, tá? A Ana Siqueira também, ela pediu oração, está fazendo as sessões dela de fisioterapia, logo vai poder voltar a pisar no chão, aí, colocar o pé no chão para poder andar, está ainda com algumas dores, mas está evoluindo, né? Eu acredito que isso aqui seja algo dentro de uma certa normalidade. Fica aí firme, tá, Ana? Deus te abençoe e a gente continua firme aqui orando por você. Aproveito para comunicar também, né? A gente conversou, né? A gente já sabia, mas esse período aí de afastamento social, a igreja também sem as atividades presenciais, mas a Débora e o ID que se casaram, né? No dia 10, né? Então, isso nos alegra, tá? Nos alegra muito aí o coração. Eles nos informaram, né? Informaram aí os pastores, a gente sabia que estava acontecendo, mas casaram no civil, não teve uma festa, não teve assim realmente uma recepção. É uma pena, né, da gente não poder realmente participar desse momento, mas podemos participar com a nossa alegria, com as nossas orações e saber que nós formamos aí mais um casal da nossa igreja, né? Temos então mais um casal e menos 2 jovens, né? Mas agora mais 2 adultos aí casados, tá bom? E é isso. Fora isso, nós temos aqui os pedidos de oração para familiares aí da nossa igreja, para os profissionais da área de saúde, irmãos desempregados e autônomos afetados aí pela crise econômica. Já citei aqui, né, hoje as nossas autoridades, os missionários, os pastores, e a gente vai então colocar a vida aí de todos esses irmãos aí, de todo esse pessoal
né, querido aí, amado por Deus e por nós diante de Deus, né, diante de Deus em oração. E muitos aqui que às vezes a gente nem conhece, mas a gente pode orar sim. Deus nos dá esse mandamento, né, que nem eu coloquei hoje, de orar por todos os homens em todo o tempo. Vamos orar então, vamos orar. Pai, nós te agradecemos, ó Deus, no nome de Jesus, por mais uma vez podermos nos colocar diante do Senhor em oração. Te agradeço pela vida de todos os irmãos que estão presentes nesse Pão das Três e que as suas orações também sejam ouvidas, ó Pai, nesse momento. Eu coloco nas tuas mãos, ó Deus, a vida da nossa irmã Andréia Volpe, ó Pai, que passou por um acidente, ó Pai, de trabalho e agora está, ó Deus, com uma infecção, ó Deus, com uma bactéria nas mãos. E peço, ó Deus, a tua misericórdia sobre a vida dela, para que os médicos possam descobrir qual é a bactéria, possam entrar, ó Deus, com a medicação correta e que ela possa, ó Deus, ser livre, ó Deus, e curada, ó Pai, desse mal. Quero orar, ó Deus, também pela vida do Alinécio, ó Pai, que é o irmão da nossa irmã Maria de Lourdes, que está, ó Deus, com um tumor no cérebro, internado nesse momento. Toda a sua família, ó Deus, sofrendo bastante, ó Deus, com a grande preocupação, ó Deus, que trouxe, ó Deus, uma descoberta tão grave, e que possa, ó Deus, acontecer a cirurgia, que o Senhor possa guiar, ó Deus, a vida dos médicos, a vida, ó Pai, de todos os profissionais envolvidos ali na sua cirurgia. Te agradeço também, ó Pai, pela vida da Ana, que sofreu um acidente, ó Deus, algumas semanas atrás, e que agora, ó Deus, está num processo lento de recuperação, mas que tem acontecido, e que o Senhor continue, ó Deus, fortalecendo, guardando, protegendo a vida dela, para que a sua recuperação seja completa. Obrigado, ó Deus, pelo casamento, ó Pai, da Débora e do Ideque. Peço que o Senhor os abençoe e os oriente, que o Senhor tenha, ó Deus, os seus corações em suas mãos para guiá-los, ó Deus, no seu relacionamento, ó Pai, e que eles possam, ó Deus, ser de fato bênção um na vida do outro, que o seu relacionamento também, ó Pai, possa aprofundar, ó Deus, a vida espiritual dos dois, o relacionamento dos dois com o Senhor, com a igreja, com os seus familiares, ó Deus, e que eles possam, ó Deus, ter também um casamento pleno, ó Pai, de realizações. Peço também, ó Pai, pela vida da nossa irmã Judite, ó Pai, que já está avançada em idade, tem, ó Deus, a saúde fragilizada, e que agora, ó Deus, está internada, ó Deus, para o controle do sódio. Ó Deus, tenha misericórdia, ó Pai, da vida dela, que esse sódio no organismo dela possa ser controlado, que ela possa em breve sair do hospital. Peço que o Senhor também tranquilize o coração da Josélia, trazendo paz ao seu coração, ouvindo também as suas orações, as suas intercessões. E oro também pela vida da dona Benícia, ó Pai, que passou por uma cirurgia no fêmur, ó Pai, essa que é conhecida da nossa irmã Gilda, e agora está com uma infecção, ó Pai, generalizada no corpo, e sabemos, ó Pai, o quanto isso é grave, e peço, ó Deus, que mais esse mal, ó Deus, possa ser tirado da vida dela, que o Senhor possa curá-la, possa restabelecer, ó Deus, plenamente a sua saúde. Esse é o desejo, ó Pai, dos nossos corações. Oramos, ó Deus, como dissemos hoje, pela vida, ó Pai, dos nossos governantes, ó Pai. Oramos, ó Pai, que sabemos que somente orientados e dirigidos pelo Senhor é que farão, ó Deus, com que o nosso país tenha paz e tranquilidade, que essa paz e tranquilidade possa também, ó Deus, alcançar os nossos corações. Nos ensina, ó Deus, a sempre fazer, ó Deus, a Tua vontade, a orar como convém. Tira de nossos corações, ó Deus, todos os sentimentos ruins, de maldade, de desejos ruins, de pecado, enfim. Ó Deus, purifica, ó Deus, os nossos pensamentos e os nossos corações, para que possamos também, ó Deus, servir melhor ao Senhor e testemunhar melhor do Senhor. Muito obrigado por tudo, nós oramos e te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Amém, irmãos? É isso aí. Então, hoje falando sobre oração, sobre intercessão sobre todos os homens, pensando nos governantes, pensando em todo mundo, né? Pensando em todos os que precisam.
o que conhecemos, os que não conhecemos, os que passam por dores. Ações de graça também pela vida daqueles que estão passando por momentos bons de alegria, de restauração e de recuperação. Foi essa a nossa mensagem de hoje. A gente está próximos aí às eleições. Eu sempre tenho uma preocupação, né? Porque essas polarizações elas chegaram também aos cristãos, né? E eu acredito que os cristãos eles não tomam partido cegamente de ninguém, porque vivemos num mundo caído e todos os partidos políticos e políticos eles merecem críticas. Isso não significa que a gente não tenha o nosso voto, ou até o nosso partido, ou até a nossa ideologia política. Nem acho que isso esteja errado, mas é muito perigoso quando a gente coloca isso como prioridade na nossa vida. Nossa prioridade é servir a Cristo. Recentemente eu preguei a respeito disso, eu não vou lembrar qual mensagem, foi lá no templo, né? Então foi uma mensagem de domingo, em que eu mostrei lá claramente como Jesus criticou todos os grupos religiosos e políticos do tempo dele. Então não dá para colocar Jesus do lado de nenhum deles, né? Eu acho que essa postura de Cristo ela deve ser exemplar para nós também. A nossa verdade é a verdade que vem de Deus. E esse pensamento, né, às vezes alguns acham assim, mas está sendo covarde, tem que tomar partido. Não, o nosso partido é Cristo. O nosso partido é a palavra de Deus, tá bom? Ela é a nossa questão inegociável, tá? Eu queria cantar um hino, um cântico, que me faz lembrar também dos nossos pequenos grupos. Os pequenos grupos que acontecem na casa do Isaías e da Andréia Vorp, né? E também acontecem na casa da nossa irmã Antônia, tá? Que a gente canta Ao Orar no Senhor. E a gente cantava muito esse hino também quando a gente fazia os cultos às terças-feiras, lá na Ilha do Bororé. E tem uma pessoa em comum aí com esse hino, que é o Juca, né? É sempre o Juca que pede esse cântico, né? E é um cântico que eu gosto bastante, que fala Ao Orar no Senhor. Então, vamos lembrar um pouco aí de alguns irmãos, vamos lembrar um pouco dos PGs, mas vamos cantar também um cântico aí, uma canção que tem a ver com o que a gente pregou hoje, já encerrando o nosso encontro. E agora, com outros irmãos, nos unirmos a Ti em oração. Irmãos, que Deus possa abençoar a vida de todos vocês, tá? Não esquece, hoje às 19 horas, no canal do MJA, tem culto do MJA às 19 horas, o jovem e a universidade. Acompanhem, também participem. Amanhã, 10h30 da manhã, tem culto. Não tem pão das 3 da manhã, porque amanhã é domingo. Às 17 horas tem o encontro das mulheres aí. É comunicado, compartilhado o link na oportunidade correta aí, no momento certo. Às 19 horas nós temos culto e volta na segunda-feira, o Pão das 3, às 15 horas ou às 3 da tarde, com o pastor Márcio Sarraf. Eu quero orar também, encerrando esse momento,
e que Deus possa abençoar a vida de todos vocês. Vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, porque temos a oração como instrumento, ó Pai, para participarmos, ó Deus, da Tua vontade, também, ó Deus, demonstrando a nossa obediência e o nosso desejo, ó Pai, de que todos, ó Deus, possam ouvir, ó Deus, a mensagem do Evangelho e possam também, ó Deus, viver em paz e em tranquilidade. Abençoe, ó Deus, as nossas vidas, abençoe a nossa igreja, nos guarda, nos abençoa, Pai, nos ajuda, ó Deus, a participar, ó Deus, com os corações alegres de todas as atividades da nossa igreja ainda hoje e amanhã. É isso que te pedimos, ó Pai, no nome de Jesus. Amém. Fiquem em paz, irmãos. Boa tarde.